Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir o texto de Mateus 5, do 13 ao 16, que diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus está percorrendo a Galileia com os discípulos, ensinando, pregando, curando, e uma grande multidão o acompanha. Ele para e então profere as bem-aventuranças. Agora, a multidão que o segue não entende que as ações de Jesus está apontando para um novo mundo, uma nova sociedade. A partir, então, desse contexto, Jesus utiliza os símbolos de sal e luz para descrever a influência que os discípulos devem exercer na sociedade. Eu imagino Jesus olhando para os discípulos e então dizendo, vós sois o sal da terra. E em seguida, vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque esse é um discurso endereçado àquele que crê. Claro que quando Jesus fala, vós sois o sal, como a multidão está repleta de descendentes de gregos, romanos e judeus, eles têm então uma noção da importância do sal, né? Na Grécia Antiga é comparada a algo divino, né? Teve um momento na história de Roma em que os salários dos soldados eram pagos com sal. Daí vem o nome salário, salarium no latim. E para os judeus, o sal tanto é importante para a preservação dos alimentos, como o Levítico, o Deuteronômio falam sobre a aliança de sal feita entre Deus e os homens, entre Deus e Davi, que é uma aliança que não pode ser desfeita, né? Ela não pode ser anulada. Tá? Então, é importante que a gente tenha em mente que, para Jesus, o cristão deve desenvolver essa capacidade de preservar. Não necessariamente ser sal no sentido de condimentar. Para Jesus, a terra ela está corrompida, está em processo, né, de evolução da sua corrupção. E para evitar que ela seja totalmente corrompida, o cristão deve exercer essa função salgadora. Agora, Jesus procura deixar claro também que o cristão pode perder essa função e se tornar insípido. Ou seja, o cristão torna-se então, o discípulo ou o crente, né, torna-se igual a qualquer outra pessoa. O seu testemunho, então, não faz mais diferença. Não dá mais para diferenciar entre aquele que crê e aquele que não crê. Nesse sentido, então, Jesus fala que esse modelo de cristão, esse discípulo, né, esse crente, não serve para nada. Por quê? Porque ao perder a sua função salgadora, consequentemente, ele não tem como restaurar. Então não serve para nada, a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quando Jesus diz
que os discípulos são a luz do mundo, a luz também é outro símbolo entendido com muita facilidade pela multidão, principalmente pelas famílias pobres, que geralmente moravam num cômodo só, sem janela, e quando a luz estava presente, iluminava a todos que se encontravam naquele lugar. Mas Jesus chama a atenção para a relação entre a cidade edificada sobre um monte, né, e a função iluminadora, tá, do discípulo na sociedade. E ele diz que a cidade, então, edificada sobre o monte, quando iluminada, não tem como esconder a sua luminosidade. Significando que, quando nós testemunhamos e vivemos a palavra de Deus, nada pode nos esconder. A luz de Deus, então, ela brilha através de nossas ações em um mundo de trevas. Jesus diz, então, que é nesse sentido que não podemos achar ou acreditar que alguém acende uma luz para ser escondida. Por isso ele diz, é dessa forma que a luz de vocês deve brilhar. E ela vai resplandecer na sociedade através das suas boas ações. As nossas boas ações, então, mostram aos homens que Deus é real. É através das nossas boas ações que os homens veem o Deus invisível no qual nós acreditamos. Ora, irmãos, Jesus deixa claro que as bem-aventuranças, tá, elas precisam ser vivenciadas coletivamente e não de forma isolada por um determinado grupo de irmãos ou irmãs. É necessário que nós vivenciemos as bem-aventuranças em todos os lugares, no nosso dia a dia. O problema é que os bem-aventurados para o reino de Deus são os humildes, os mansos, os misericordiosos, os pacificadores, os que são perseguidos. E para o mundo, para a sociedade corrompida, o importante é você ter, né? Você possuir e não necessariamente você ser. Ora, isso significa, irmãos, que para nós sermos sal e luz, é necessário que nós façamos a diferença, né? Que nós sejamos a diferença na sociedade. E não só isso, que as nossas ações operem a diferença na sociedade e no mundo em trevas. Assim como aqueles bem-aventurados nomeados por Jesus Cristo. Assim como eles estão em contradição com o que é valorizado pelo mundo, tá? Nós precisamos igualmente nos comportarmos tal qual os bem-aventurados. Ora, por quê? Porque é através do nosso testemunho que é visível, que as pessoas vão poder descobrir o Deus invisível presente em nosso viver diário. Não podemos esquecer, irmãos e irmãs, que o sal e a luz têm o poder ou são capazes de mudar radicalmente qualquer situação ou circunstância que encontre. Assim, a nossa fé e a nossa confiança em Deus deve operar em um mundo corrupto, em um mundo que a cada dia que passa se corrompe mais e mais, sem perspectiva de uma transformação radical necessária para que a vida
volte a ser tida como algo valioso, né? Algo precioso para Deus que a criou. A minha oração, irmãos e irmãs, é que Deus nos abençoe e nos capacite diariamente para sermos sal e luz, onde quer que nós estejamos, né? Que no nosso dia a dia nós possamos, então, através das nossas boas obras, através do nosso testemunho, revelar ao mundo, tá? A importância do crer, a importância de Deus em nossas vidas, a importância daquele que acredita e faz a diferença em um mundo sem luz, em um mundo sem sabor. Que Deus nos abençoe e que a sua graça e a sua misericórdia nos acompanhe hoje e sempre. Amém.